Agora eu vou conversar com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Araçatuba, Marcelo Teixeira. O nosso assunto é o condomínio Vitória. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Alessandra. Marcelo, na semana passada nós noticiamos que o DAIA cortou a água de alguns moradores do condomínio Vitória, né? Condomínio que foi viabilizado para retirar os moradores do antigo Beco da Esperança e dar um pouquinho mais de dignidade para eles. O que aconteceu? Por que o DAIA cortou a água desses moradores? Ocorre o que acontece normalmente em relação a todas as residências de Araçatuba. 6 famílias não pagaram as contas de água há um certo tempo. Essas famílias entraram no cadastro de inadimplentes do DAIA e automaticamente a empresa terceirizada foi lá fazer o corte. Acontece que, em função de um pagamento não efetuado na instalação de água das casas, houve aí uma situação ainda mal resolvida e aí alguns moradores acreditaram que não precisavam pagar nem mesmo a conta de água. Então vamos explicar para o ouvinte. Na verdade, houve um erro, um equívoco ou uma situação que vocês ainda vão precisar resolver, que é em relação à instalação do hidrômetro. Exatamente. Que depois foi emitida uma conta de aproximadamente R$500 Exatamente. por morador, por casa, referente à instalação desse hidrômetro. Então Exatamente. A confusão é essa. Essa é uma situação. Pelo hidrômetro, ninguém pagou e ninguém vai pagar, Marcelo? Ninguém pagou, nós estamos ainda analisando isso. Existe uma possibilidade grande e tudo indica que eles não precisem pagar. Acontece que isso não exime o morador de pagar o seu consumo mensal de água. Até porque, quando eles moravam no Beco da Esperança, eles pagavam a conta de água. Então é uma situação absolutamente normal, assim como hoje eles pagam a conta de luz para a CPFL. Mas esse corte não foi motivado pela cobrança do hidrômetro que eles não pagaram? De forma alguma. E foram informados disso quando o corte foi efetuado. 6 casas, 6 famílias passam por essa situação. No entanto, em função de toda essa confusão em relação à instalação, a chefia de gabinete da prefeitura resolveu reverter a situação. Então as casas, se eu não me engano, 4 que tiveram o corte efetuado, voltaram a ter a água ligada para que a situação primeira da instalação seja resolvida e aí sim tudo colocado em pratos limpos. O fato é que as famílias foram informadas e serão novamente nesta semana pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura que a conta de água é de responsabilidade de cada um. O que foi feito no condomínio Vitória, e isso é muito importante esclarecer para a população, é que o prefeito Cido Sério e o vice Carlos Hernandes, preocupados que são com a questão social, decidiram concluir de vez o condomínio, porque ele estava sendo feito num regime de mutirão. Isso levaria anos para ser concluído. A prefeitura assumiu esse ônus, concluiu o condomínio, entregou 38 casas para famílias que eram do Beco, estavam em área de risco. As casas, elas têm aquecedor solar, receberam geladeiras por meio de uma parceria com a CPFL, tem lâmpadas econômicas, economizadores de água, madeira certificada. São casas que nós chamamos de sustentáveis. As famílias não pagaram nada para ir para esse local. Só que as contas de consumo delas, elas continuam recebendo. Continuam tendo que efetuar esse pagamento. Então, do que foi possível a administração municipal fazer, foi feito. Existem algumas pendências, existem que serão sanadas, mas existem responsabilidades para as duas partes. A prefeitura cumpre a parte dela e os moradores têm que ficar atentos ao contrato de concessão que eles assinaram. Eles também têm obrigações. Marcelo, eles estão inseridos na tarifa de baixa renda do DAIA? Alguns estão, isso também vai ser explicado para eles quando houver essa reunião com a Secretaria de Assuntos Jurídicos mais o DAIA. E todos deveriam estar, né? Ou não? Não, necessariamente não. Existem ali padrões diferenciados, né? Varia pouco de uma família para outra, mas existe isso. É isso que nós estamos colocando na ponta do lápis para poder chegar lá com uma decisão. Se for para que todos sejam, não há problema algum, mas a gente tem que levar em conta os critérios estabelecidos para que haja realmente a inclusão de todos eles na tarifa social. Afinal de contas, são famílias carentes, famílias que estavam em situação de risco ali no Beco da Esperança, sujeitas a enchentes, né, a avarias todas aí da natureza, foram levados para o condomínio Vitória para ter um pouquinho mais de dignidade, nada mais justo que eles sejam inseridos na tarifa social. Sim, se houver, na verdade, uma diferença muito pequena para que não sejam incluídos, é claro que a gente fará um esforço para que todos sejam. Assim como não vão pagar pela instalação, se um não pagar pela instalação de água, todos
todos têm que pagar, isso tem que ser padronizado. Em relação à instalação, se na tarifa social for possível fazer a mesma coisa, evidentemente que todos serão. E quando é que vocês vão resolver isso? Nós esperamos que aí nas próximas semanas. Nesta semana, faremos uma reunião com todos eles para explicar a situação. Olha, a prefeitura ela ainda tem pendências no local. Falta acertar o portão, que assim que foi instalado, houve um problema lá, se eu não me engano, um caminhão encostou no portão, teve uma avaria. Nós temos que consertá-lo. Tem uma poça d'água que se forma logo na entrada, porque a rua de entrada do condomínio está abaixo do nível da São Sebastião, que é a rua onde ele está instalado. Então forma uma poça d'água, nós temos que resolver isso. E a questão da instalação dos hidrômetros. Mas perceba que são coisas relativamente pequenas e que vão ser resolvidas nos próximos dias. Por parte dos moradores, eles têm que assumir as responsabilidades contratuais e que foram informadas a eles. Então, pagar essas contas de água e luz, a responsabilidade é deles, não da prefeitura. Eles têm que respeitar também que a fachada das casas tem que ser mantida e só podem ser alteradas mediante autorização da prefeitura. Isso já está sendo feito ou não? Eles têm alterado as fachadas? Algumas pessoas estão alterando não a fachada propriamente, mas outras partes da casa que também não poderiam. Vou te dar um exemplo. No fundo de todas as casas há um pequeno quintal. E esse quintal ele é gramado. Houve família que chegou lá e cimentou tudo. E isso impermeabiliza o solo, acaba prejudicando as casas ao lado. Ou seja, não pode ser feito. Água novamente se Exatamente. chover. Não pode ser feito. Eles sabem disso. Ainda assim foram lá e cimentaram. Nós vamos pedir para que essa família retire esse cimento. Assim como houve uma família que chegou e retirou o conjunto de coleta seletiva de lixo. Não pode. Esse é um dos diferenciais, inclusive, do condomínio. Ter uma coleta seletiva, né? E a família, incomodada com isso, chegou lá e retirou. Tem que colocar de volta. Então, faremos novamente reuniões, e eles são sempre informados disso, viu, Alessandra? Existem assistentes sociais que visitam o condomínio toda semana. E aí, percebendo isso agora, trouxeram para o governo e nós vamos fazer essa visita, informar tudo de novo e pedir para que as correções sejam feitas, assim como assumiremos o prazo aí de, nas próximas semanas, fazer também a parte que cabe ao governo municipal. Tá certo então, Marcelo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você. Bom dia, Alessandra.